Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Victor Valentim, sou viajante e hoje eu venho contar uma história para vocês da época que eu viajava em bicicleta. Para quem não sabe, muita gente não sabe, eu acho que todos aqui não sabem ou poucos sabem. Eu viajei em bicicleta por uma parte da Ruta 40, que é uma estrada que se encontra na Argentina, né? E se encontra por toda a Cordilheira Argentina. Então é uma estrada que está por toda a Cordilheira da Argentina, que vai do extremo norte da Argentina até o extremo sul da Argentina. São 4.800 mais ou menos, não sei dizer exatamente, mas está entre 4.800 a 5.000 e alguma coisa de quilômetros de ruta. E eu fiz a metade em bicicleta. E esse caminho que eu fiz em bicicleta na Ruta 40, muita coisa aconteceu. E eu quero contar exatamente sobre o meu acidente. É uma história muito legal que aconteceu no meu acidente, né? É trágica, mas também é uma história que eu gosto muito, bastante emocionante. Depois de atravessar o deserto mendocino e depois de estar quase atravessando o deserto neuquino, Mendoza é uma província da Argentina e Neuquén é outra província da Argentina. E depois de atravessar o deserto mendocino e já terminando de atravessar o deserto neuquino, depois já de conhecer um monte de gente legal, e depois de viver bastante experiência legal, eu estava indo em direção a São Martín de los Andes, né? A 100 quilômetros mais ou menos de Zapala. Estava aí, e eu até vou colocar uma foto de como eu fiquei quando eu estava atravessando o deserto mendocino, né? E eu fiquei exatamente assim quando eu estava atravessando o deserto mendocino. O meu rosto ficou completamente seco e destruído. Foi bastante difícil, mas também foi bastante lindo. Eu gostei bastante dessa experiência, né? E depois, no deserto... Aí em Mendoza, eu já comecei a sentir uma certa dor no meu joelho, porque o assento da minha bicicleta, ele estava muito baixo. Então estava doendo o meu joelho. Eu só fui arrumar isso depois. Só que uma certa lesão no meu joelho aconteceu já aí, né? Mas tudo bem, era algo que eu estava se curando disso. Eu já me estava curando e estava tudo bem. Até que então um dia em Neuquén, eu estava aí com a bicicleta e eu tinha um retrovisor na bicicleta aqui e eu vi que um carro se aproximava muito rápido, né? Muito rápido se aproximava. Até que por um deslize assim, eu olhei a cordilheira aqui, sempre a cordilheira aqui acompanhando na Ruta 40, e quando eu olho de novo assim, eu vi que uma coisa preta passou aqui assim muito rápido, era o carro, numa velocidade assim muito rápido. Então o vento do carro fez com que a bicicleta perca o equilíbrio. Eu perdi o equilíbrio e caí. E quando eu caio, o guidão da bicicleta bateu no meu joelho, justo o joelho que já estava doendo, né? Que estava errado o meu assento. Então bateu no meu joelho. Quando bateu no meu joelho, eu senti uma dor assim insuportável, né? Insuportável. E eu aí no meio do deserto, no meio do nada mesmo, deserto, né? E senti uma dor insuportável e minha pressão baixou. Eu comecei a enxergar assim tudo branco. E lembrei que no cestinho da bicicleta tinha um cesto aqui assim, no cesto da bicicleta tinha açúcar, né, que usava para fazer café e tudo. Então eu comecei a procurar assim açúcar no cesto da bicicleta e achei o açúcar e comecei a tomar açúcar com a sede que eu tinha. Eu tinha uma sede insuportável nesse momento, uma sede insuportável. Primeiro, porque eu estava no deserto. Segundo, porque eu tinha sofrido um acidente, né? E terceiro, depois por ter comido açúcar. Então imagine a sede que eu tinha. Minha boca estava completamente seca. Minha língua fazia assim na minha boca. Plá, plá, sequíssima. E comecei a tomar açúcar e aí minha pressão começou a voltar. Quando minha pressão voltou, eu vi que o carro estava parado assim, mas eu não enxergava muito bem.
O carinha pegou, viu que eu acordei assim, entrou no carro e foi embora. Muito rápido, foi embora. Né? Me pergunta, mas você viu a placa do carro? Cara, eu não tinha nem cabeça para ver isso nesse momento. Fiquei aí no meio do deserto. No meio do deserto com o meu joelho de verdade já super machucado pelo acidente. E eu tava no meio do deserto, longíssimo assim de qualquer outra cidade, né? No meio do deserto mesmo. Depois de algumas horas, passou um cara em uma caminhonete. Eu parei essa caminhonete, pedi carona. A caminhonete para e o cara era médico. O cara era médico e falou assim pra mim: não, fica tranquilo, eu sou médico, vou dar uma olhada no seu joelho e tal. Ele olhou o meu joelho e ele falou assim: olha, não é nada grave, mas você não pode voltar em bicicleta, você não pode mais andar em bicicleta, eu recomendo que você volte para Sapala. Aí eu falei assim: cara, eu não posso voltar, tipo, eu tenho que seguir, cara, entendeu? Tipo, são 100 quilômetros, eu não posso voltar depois para fazer esses 100 quilômetros de novo. Aí eu falei assim: infelizmente eu não posso te levar porque a minha caminhonete tá muito cheia. Realmente a caminhonete estava muito cheia mesmo, mas eu tenho uma coisa comigo: quando uma pessoa quer te ajudar, ela te ajuda, não importa como, ela somente te ajuda, entendeu? Mas beleza, eu falei: não, tudo bem. Ele foi embora e tal. Graças a Deus eu fiquei, porque essa história é muito louca. Depois de uns 40 minutos apareceram 2 caras em moto e eu já tinha pego a bicicleta e tava andando com a bicicleta assim, num calor insuportável que fazia. Um calor insuportável que fazia lá em New Ken, no meio do deserto. Peguei a bike, comecei a andar com a bike eu mesmo assim. Apareceu 2 caras em moto, né? 2 motos apareceram assim. O cara perguntou pra mim, e a última coisa que eu esperava é que eles fossem me ajudar, porque 2 caras em moto, tipo, não tem muito o que possa fazer. Então eles passaram aqui assim e me cumprimentaram, falaram, né, que: o que você tá fazendo aí, cara? Tá tudo bem? Eu falei: contei toda a história pra ele. Eles pararam a moto e começaram a pensar o que eles poderiam fazer pra me ajudar. Esses caras, eu nunca vi ninguém no mundo que queria tanto me ajudar como esses 2 caras. Eles queriam muito me ajudar. Eles queriam muito me ajudar, entendeu? E pegavam meus alforjes, assim, colocavam na moto, e tiravam e colocavam na outra, e faziam de tudo. Aí a gente percebeu que não dava para colocar ali as coisas na moto deles e eu seguir com a minha bicicleta, não dava, simplesmente não dava. Então houve um momento que eu peguei a bicicleta e comecei a andar um pouquinho assim com a bicicleta devagarzinho, e eu sentia que alguém estava me levando, né? Eu sentia assim que alguém estava me levando, e quando eu percebi, os caras estavam me levando assim com o pé. Eles pegavam o pé, colocavam o pé atrás da bicicleta assim, aceleravam a moto, e quando aceleravam a moto com o pé deles pegado assim na minha bicicleta, eu ia junto. Nós fizemos isso por 50 quilômetros. Agora você imagine a bicicleta, 50 quilômetros. Fizemos 50 km a 80 km por hora. Eu pegava assim na bicicleta com uma força, porque se eu caio aí, aí sim eu ia sofrer um acidente feio. Mas esses caras me levaram por 50 km por hora, me levaram por 50 km a 80 km por hora, e eles iam cantando assim. Os caras estavam loucaços assim, super loucaços esses caras. Gente boa pra caramba. Aí o que acontece? Uma hora passou num buraco na estrada. E eu assim, fechei o olho, passou assim, caiu tudo assim no meu cestinho, que tava no cesto da bicicleta, caiu tudo assim. A bike não caiu, eu não caí também, graças a Deus. Só que daí eu falei pra ele: eu acho que depois dessa deu pra perceber que não vai dar pra seguir, cara. Muito obrigado pela ajuda, mas obviamente em espanhol, né? Muito obrigado pela ajuda e tal, mas não vai dar pra seguir, cara. E ele falou assim: realmente tá meio perigoso mesmo. Precisou disso para os caras entenderem que tava um pouco perigoso. E eu também, né? Não sei quem era mais louco, eles ou eu, né? Porque todo mundo louco. Mas enfim, me deixaram aí numa comunidade Mapuche. O que são os Mapuches? Mapuche, os Mapuches, eles são como uma comunidade indígena do sul da Argentina e também do sul do Chile. Se chama Mapuches, né? E eles estão sempre, diariamente, todos os anos, lutando
e brigando por terra lá no sul da Argentina. É uma comunidade muito fechada, não são índios. Fala pessoal, eu vou explicar melhor aqui em relação aos Mapuches, né, para que ninguém me entenda mal. São indígenas do sul da Argentina, do sul do Chile, como eu falei no vídeo. Quando eu digo que eles não gostam do homem branco, quer dizer que eles não gostam do europeu, né? Eles realmente têm essa bronca com o europeu pelo tema da história. Eles levam a história muito a sério, né? Toda a história da Argentina, que é bastante parecida com a do Brasil, que os europeus vieram, invadiram tudo. Os europeus aqui fizeram um desastre, mataram todos os indígenas que estavam aqui na Argentina, os originários da Argentina, os europeus fizeram uma loucura, assassinavam mesmo, né? Até que tem uma história de uns indígenas da comunidade Quilmes, aqui de Salta, né? Hoje eu tô em Salta, eu continuo viajando, mas eu tô em Salta aqui parado hoje por um tempo, né? E tem os índios que eram originários daqui de Salta, os europeus fizeram com que esses índios fizeram esses índios ir caminhando, né? Ir andando até Buenos Aires. São 1.300 quilômetros. Os indígenas a cavalo fizeram os europeus a cavalo fizeram esses indígenas irem caminhando até Buenos Aires. Chegou em Buenos Aires, muitos morreram no caminho, e quando chegaram em Buenos Aires, aí eu não sei exatamente o que aconteceu. Provavelmente ficaram presos lá em Buenos Aires e tal. Mas os europeus realmente fizeram uma grande desgraça aqui na Argentina, e os Mapuches levam essa bronca, né, esse rancor até hoje. É isso que eu estava tentando explicar no vídeo. Índios. Mas é uma comunidade indígena. São bastante fechados mesmo. E eles não gostam do homem branco. Eu não sei se não gostam, mas eles não são... na verdade eles não gostam muito do homem branco pelo espanhol, né? Então eles não gostam muito do homem branco. Então... E eles também não são escuros, né? Só que eu cheguei nesse momento... E nesse momento também eu tava tudo bronzeado pelo sol, então tranquilo. Só que quando eu cheguei nesse momento eu fiquei meio que com medo de estar aí numa comunidade Mapuche, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Já me falaram... Uma vez me falaram que eles eram... que eles são peligrosos. Que eles são perigosos, né? Porque são muito fechados, então você não sabe muito bem o que acontece na cabeça dos caras. Então eles me deixaram aí nessa comunidade Mapuche. Eu cheguei aí, eu fiquei um tempo, começou a aparecer uns caras, uns Mapuches, eu cumprimentava, eles também me cumprimentavam assim, de longe. Não invadiram o meu espaço e eu não invadi o espaço deles. E nesse momento na estrada aí, era só eu, a estrada e a comunidade aqui. Eu olhei para o céu assim, eu tava com muita dor no meu joelho, super cansado e com calor. Num momento assim que eu já não aguentava mais, olhei para o céu e falei: Deus, me mande uma caminhonete. Juro, eu falei com toda a fé que tem no meu coração. Eu falei: Deus, me mande uma caminhonete. Fechei o olho e quando eu abri o olho, a bateria da câmera acabou justo no momento perfeito. O que eu falei foi, eu fechei o olho e quando eu abri o olho, vinha uma caminhonete. Foi justo no momento, no segundo perfeito. Eu falei: Deus, me mande uma caminhonete. Abri o olho, quando eu abri o olho, a caminhonete vinha vindo assim. E era uma caminhonete velha e também estava cheia. E aí vem o fato, quando uma pessoa quer te ajudar, ela vai te ajudar. Nessa caminhonete tinha um cachorro atrás, um molequinho atrás, tava cheíssima a caminhonete, e na frente o cara dirigindo, uma menininha e a mãe, né? E a mãe da família aí. E também tava cheia a caminhonete, mas eles me levaram. E eu tenho um vídeo desse dia, né? Quando eu entrei nessa caminhonete com esse molequinho e com esse cachorro e tudo, essa caminhonete que me ajudou e me levou até Junín de los Andes, que está a 50 quilômetros depois, está São Martín de los Andes. E essa caminhonete me levou a Junín de los Andes. E, enfim. Eu cheguei em Junín de los Andes
com muita dor no joelho, fiquei numa estação de serviço, né, em um posto de gasolina. E nesse dia apareceu um cara com um carro assim, começou a perguntar da minha viagem, da bike e tudo, e falou, viu, você não quer ficar lá em casa essa noite? Aí eu falei assim, pô, eu quero, cara, obrigado, porque eu preciso disso hoje, né? Eu preciso dormir num lugar confortável hoje. Aí ele me convidou e eu terminei esse dia comendo pizza, tudo termina em pizza, isso é um fato. E no outro dia eu segui pedalando até a casa do meu amigo Simon, lá em São Martín de los Andes, com muita dor no joelho, até que eu consegui fazer só uns 10 quilômetros e depois eu pedi carona e fui em carro para São Martín de los Andes, porque doía o meu joelho. E bom, em São Martín de los Andes eu fiquei aí por um mês mais ou menos de um mês, umas 3 semanas eu acho, umas 3 semanas em São Martín de los Andes. Essa foi a história do meu acidente de bicicleta, de quando eu viajava em bicicleta pelo sul argentino na Cordilheira dos Andes. É uma grande história, eu adoro e eu espero que vocês gostem espero que vocês tenham gostado da história e se você gostou, compartilhe com seus amigos e mostre para alguém e vamos compartilhar essa história desse viajante louco. Um abraço e é isso aí.